Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Reflexão em Família, apresentado pela família Barueri. É uma grande bênção poder estar reunidos a você, é um grande privilégio poder ser instrumento de Deus na sua vida. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. Nós nos dedicamos para que a revelação da palavra do Senhor alcance o teu coração. Aliás, essa é a nossa oração, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, meu irmão. Que esta palavra encontre lugar para te mudar, para te moldar, concernente à vontade de Deus, que está na palavra de Deus, que está aqui, naquilo que nós lemos, naquilo que refletimos diariamente, naquilo que meditamos diariamente, com tanta reverência, com tanto cuidado, para que o nome de Cristo seja em tudo glorificado. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. A iminência da volta de Cristo é algo real. E você e eu precisamos estar atentos a isso. Precisamos cada vez mais estarmos preparados para que não seja encontrado em nós nenhum tipo de ruga ou mancha, para que em nós não seja encontrado nenhum mal. Pelo contrário, libertos do pecado, em Cristo Jesus nós somos e queremos assim manter nossas vidas até o dia do Senhor se manifestar. E assim glorificarmos o nome de Cristo. Na reflexão em família de hoje, quero lhe convidar a ler o texto de Gálatas. Nós temos meditado sobre a carta de Gálatas. No capítulo 2, nós vamos ler no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Você pode ler conosco? Vamos lá. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pereciam de maior influência, para que de algum modo não ocorrer ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentavam. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Aqui, mais uma vez, apóstolo Paulo, em todo o capítulo 1 e agora no capítulo 2 também, ele continua reforçando a autoridade do seu apostolado, a autoridade do seu ministério ao apostolado. O apóstolo Paulo está trabalhando exatamente isso. Espero que você esteja percebendo isso. O apóstolo Paulo está falando, olha, quando eu fui pregar o evangelho, vieram alguns irmãos importantes, mas que não me acrescentaram nada, porque eram falsos irmãos, porque eles ainda estavam debaixo da lei, porque ainda a sua vontade, o seu desejo não era o cumprimento de uma vida piedosa a Cristo, piedosa a Deus, mas o seu propósito estava em cumprir lei, ou seja, em reter aparência de piedade, mas não eram homens piedosos de fato. O apóstolo Paulo fala, olha, eu não tenho pacto com isso. Inclusive, ele está tratando assim, olha, o apóstolo Pedro foi chamado para o da circuncisão. Quando o apóstolo Paulo está falando a respeito disso, o que ele está tratando? Quando ele falava da circuncisão, uma característica nata no judaísmo é a circuncisão, que é o corte do prepúcio do homem.
ali como um símbolo, uma aliança que Deus fez com Abraão e, consequentemente, com todos os filhos de Abraão, com todos aqueles que vieram da linhagem de Abraão. Aquilo era para apontar a separação que Deus fez para a nação de Israel. Nós não temos parte disso. A nossa circuncisão, como o apóstolo Paulo vai falar em outro momento, é no coração, ou seja, a nossa aliança é estabelecida no nosso coração, na nossa alma, por uma vida íntegra e reta, ligada a Cristo por causa do seu sacrifício. E o apóstolo Paulo, a respeito dessa narrativa, a respeito deste princípio, ele fala, eles reconhecem Pedro como da circuncisão e eu como apóstolo, como ministério para os gentios, ou seja, aquele que não vem impor a lei judaica para os gentios, mas pelo contrário, eu estou apresentando a liberdade que eu encontrei em Cristo. Qual liberdade é essa que o apóstolo Paulo está narrando? A liberdade do pecado, para que o pecado não tenha mais domínio sobre esses homens, para que esses homens possam se ver livres para glorificar a Deus por conta de uma vida reta, por conta de uma nova criatura, por se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. É a isto que o Senhor tem te chamado, é a isto que o Senhor tem nos chamado. O Senhor não está se importando com a nossa aparência. A aparência no sentido de santidade, de não vivermos uma vida largada, é claro que sim, mas a nossa religiosidade não é isso que o Senhor se preocupa. O Senhor se preocupa se nós temos vivido uma vida que testifica da presença de Cristo, da nossa nova natureza. Nós tínhamos uma natureza caída, uma natureza distante de Deus por causa do pecado que habitava em nós. Mas agora o pecado não habita mais em nós. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que agora habita em nós nos dá condição de levarmos uma vida diferente, uma vida que testifica da obra de Jesus Cristo. A recomendação que o apóstolo Pedro faz ao apóstolo Paulo é muito interessante, isso é que eles se lembrassem dos pobres. E o apóstolo Paulo falou, eu me esforço por isso, ou seja, cuide dos irmãos, cuide daqueles que são menos favorecidos, seja instrumento de bênção, seja instrumento de redenção, seja instrumento de justiça onde quer que você estiver. O Senhor tem te chamado a uma vida diferente. Uma vida de justiça, uma vida santa, uma vida que manifeste a glória de Deus. Não a vida de um religioso, da aparência de um religioso. E também, se tiver, não há problema. A questão que nós queremos falar é que Deus está muito mais preocupado do que com a nossa aparência. Deus está preocupado com aquilo que há no nosso coração, com o propósito que há em nossas vidas. E o propósito da vida daquele que ama a Cristo é levar salvação. E somente a salvação através de Jesus Cristo. As boas obras que fazemos evidenciam o Cristo que há em nós. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Que o Espírito de Cristo te conduza a uma vida santa, de retidão, que glorifique o nome santo do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós damos graças ao Senhor porque esta palavra nos alcançou. Assim como o Senhor chamou o apóstolo Paulo, chamou Tito, chamou Barnabé, chamou Pedro, chamou Tiago, os irmãos que estão expostos aqui nesse texto que acabamos de ler, o Senhor chamou a cada um de nós, para que tenhamos uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida que traz luz ao Evangelho, àqueles que estão em cegueira espiritual. Traz glórias ao teu nome, traz libertação àqueles que estão cativos no pecado e assim, Senhor amado, usa as nossas vidas como instrumento de salvação. Usa as nossas vidas como instrumento que guia aqueles que estão cegos, cegos pelo pecado, cegos pela religiosidade, cegos por suas concupiscências e assim seja o teu nome glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Querido, que a palavra de Cristo encontre lugar no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a uma vida santa, uma vida de retidão, de exaltação, àquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de glorificação, glorifique a Cristo em todo tempo, em nome de Jesus. Acompanhe as nossas publicações, sempre uma publicação especial para a tua vida e tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Até a nossa próxima publicação, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.